Olá, caros moradores na face da terra, sejam bem-vindos ao canal Profeta Micael, que a paz e a salvação reine sobre todos os moradores na face da terra, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, seu Exército Celestial. E falar para vocês, mais uma vez, no dia de hoje, Profeta Micael. E no dia de hoje temos uma mensagem, que é o seguinte. Passaremos uma seguinte mensagem, que foi uma visão que tive nos anos 2016. Certo dia eu estava a dormir e de repente vi um homem que estava vestido de tudo branco. E quer o homem, quer a mim, estivemos assim, num deserto, quer dizer, numa grande floresta. E dentro da floresta existia uma quinta. E essa mesma quinta estava cheia de árvores, né? Assim, as árvores tinham a semelhança de mangueiras. E as folhas da mesma árvore estavam assim meia seca. E cada árvore tinha por aí de 4 ou 3 frutas. E eu estava assim à beira da mesma quinta. E o homem que me apareceu de repente vestido de veste branco era um homem grande e alto. Naquele tempo, nos tempos mais remotos, chamavam gigantes. E me disse: vai, imensa essa quinta. Eu fui e passei a medir a quinta. Tão logo eu piso na beira da quinta, o meu primeiro pé foi o pé direito. E à medida que eu fiquei a andar como estivesse a medir a quinta, nos meus 2 pés saía um fio branco. E eu andava em volta da quinta para medir a quinta, porque ele me pediu para que eu medisse a quinta. Então, à beira tão logo eu piso na quinta, as árvores que tinham folhas assim meio secas, frutas e poucas frutas, de repente, ao meu primeiro passo, de repente todas as árvores transfiguraram-se, ficaram árvores cheias de, quer dizer, mais verdes, as folhas tão verdes e cheias de frutas. Como ao lado havia um grupo de crianças que queriam invadir a quinta para tirar as frutas que estavam nas árvores, porque as árvores que estavam dentro da quinta estavam mesmo carregadas de frutas e folhas estavam mesmo totalmente verdes. E eu impedi as crianças de entrarem em função de fita branca que saía nos meus pés. E eu andava sempre à beira da quinta como estivesse a medir. E andando alguns metros da quinta, ouvi a voz de muita gente a murmurar: essa quinta não tem dono. Essa quinta, estavam a me falar mal, porque eu andava, não ligava às pessoas que estavam à beira da quinta a falar mal de mim. Eles falavam, diziam: essa quinta então tem dono, essa quinta tem dono. Eu andei e depois de alguns metros da quinta, passei, à beira da quinta havia a casa do antigo dono. Assim que eu aproximava em direção da beira da casa do antigo dono, vinha as cães assim. O antigo dono já não existia mais naquela própria casa dele. E dentro da casa, ou na mesma casa que estava à beira da quinta, tinha 2 cães, assim, cães de raça, de marca, eu acho, Pitbull. Assim que me viram a medir a quinta, os cães vinham para me atacar. Quando eu parava, os cães também paravam. E comecei a caminhar, eles tentavam me atacar, quando eu parava, eles também paravam. E aí passei à casa do antigo dono, que estava ao lado da quinta,
E fui medindo, e sempre, da medida que eu ia passando, atrás onde que eu saía, era cercado de fita branca, dos fios brancos até, ou fios brancos que saíam dos meus pés. E tão logo passei a casa do antigo dono, vinha um cão, um dos 2 cães que lhes passei, tentou vir me atacar fortemente para me matar. Como eu já havia terminado os fios que saíam dos meus pés, havia terminado de sair dos meus pés, então peguei o fio nas minhas mãos. Quando o cão vinha para me atacar, eu enrolei o cão, que estava com fita, que vinha para me atacar, e lá tirei numa árvore. Quer dizer, o cão ficou como se tivesse alguém que estivesse enforcado. E aí terminou o meu sonho. É assim, esse é o sonho que tive. E a tradução do sonho é o seguinte: para melhor é o seguinte: o homem que me disse para medir a quinta é o anjo de Deus. E a quinta representa o mundo. Quer dizer, as árvores representavam as nações, e as nações, quer dizer, as nações ou igrejas. Quer dizer, as frutas representavam a quantidade de pessoas que tinham fé na face da terra. Quer dizer, que tinham ungidos de Deus e tinham o poder de realizar a vontade de Deus junto aos homens da face da terra. E a casa do antigo dono, a casa estava a representar o santuário divino, que era representado por alguém que Deus havia escolhido para realizar a vontade de Deus junto aos homens da face da terra, ou o servo de Deus que tinha poder de transmitir a vontade divina junto aos homens da face da terra, ou que os antigos profetas, ou antigos servos de Deus chamam de porta-voz da palavra divina na face da terra. Quer dizer, Deus tem sempre nos seus ungidos alguém que representa o mundo divino para transmitir alguma mensagem que os outros servos não recebem diretamente de Deus. Então, e o fio branco que saía nos meus pés, os pés têm um significado. Os 2 pés que saía fio branco significava, os fios são a palavra de Deus. Os fios brancos ou fita branca significa a palavra divina. A palavra divina que Deus enviava em função do seu porta-voz, novo porta-voz na face da terra. E os meus 2 pés representavam o trono de Deus, o pé direito representava o trono de Deus Todo-Poderoso. E o meu pé esquerdo representava o trono do Cordeiro, de Cristo, nosso Salvador. E os cães representavam os demônios que impediram o antigo servo de Deus de realizar a vontade de Deus, a vontade. E esses mesmos 2 cães que qual me atacaram, que era o antigo dono, os demônios que ele, enquanto ele se desviou da vontade de Deus, então andou na casa de Quimbandé para se fortificar e continuar a operar divino, a operar maravilhas junto aos homens na face da terra. E esses mesmos demônios é que lhe mataram a sua fé e cortaram a comunicação com Deus. Então, por isso é que ele já não aparecia mais no santuário, porque tornou-se inimigo de Deus. Quer dizer, espiritualmente já estava morto, como Deus já disse: todas as almas na face da terra são minhas, e a alma que pecar
essa alma morrerá. Então, quando você peca, a tua alma morre. Então, espiritualmente, não pode aparecer mais no santuário. Por isso que só apareciam os demônios para representar que era uma pessoa que era escolhida de Deus, mas se desviou da vontade de Deus e Deus lhe retirou do seu trono. E o cão que vinha me atacar, esses são os demônios que tentaram impedir que eu terminasse a vontade de Deus junto às obras da face da terra, e pela palavra divina eles foram eliminados por Deus e seus anjos. Por isso que fui eu que aí representa que Deus eliminou o diabo, o Satanás, e levantou os seus demônios para me eliminar com a sua mão poderosa. Por isso que representava eu me enrolar para simbolizar que Deus eliminou uns em função de mim. Essa é a tradução do sonho que eu vi, que eu tive em 2016. Assim seja, de agora para todo sempre. Amém. E desejemos que a paz e a salvação reine sobre todos os moradores da face da terra, de agora para todo sempre. Amém. E fé.